Oi, gente, esse é o ArchiCast número 64, meu nome é Adilson e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre viagem. A gente quis fazer um podcast pra ser um podcast mais generalzão, assim, sobre dicas de viagem que a gente já fez e as roubadas que vocês não devem entrar, as coisas que vocês devem fazer. Pra conversar sobre esse assunto, a gente chamou quase nosso host também, Guga. Fala, Guga, tudo bom? E aí, beleza? Também tá comigo a Lili. Fala, Boa noite, Lili, tudo bom? tudo bem? E tá também o Rafa. Fala, beleza? E melhor que viajar é voltar. Depende. A gente fala sobre isso mais depois das dicas, comentários e outras cositas massas. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recados e outras cositas más. Estou aqui hoje com a Lili. Fala, Lili, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo. Voltando das férias também? Voltando das férias. Você descansou? Graças a Deus, porque a gente precisa. Nossa, descansei até um pouco, assim, deu um pouquinho de ficar com saudade de voltar a trabalhar, mas vamos lá. Daqui a 2 semanas depois de começar a trabalhar, a gente já vai estar com saudade das férias. Isso que eu ia falar. O bom desse tipo de saudade é que ela passa. Né? Exatamente, passa muito rápido. Pô, caramba. Então, Lili, como é que esse povo entra em contato conosco para falar com a gente? Eles podem entrar pelo nosso site, né, deixando comentários lá no archicast.com.br. Podem entrar em contato com a gente no nosso perfil no Instagram, né, e no Facebook, @archicast, procurando a nossa página do Archicast lá no Facebook. Pelo e-mail, né, no contato @archicast.com.br. E tem lá também, não deixar de assistir os episódios quinzenais, ainda estão no YouTube, não? Sim. Inclusive, uma boa deixa que você me deu é que o último cast do Akira a gente não postou. Então a gente vai postar o Akira e esse que vocês estão ouvindo, obviamente, que é os casts sobre viagens. Vão estar os dois lá no YouTube. Então aproveitem a quinzena aí para ouvirem os dois no YouTube se quiserem. Mas visitem lá, dê um page view pra gente no nosso site. É isso aí. Temos alguns recadinhos, eu vou mandar um alô pro Raul, que sugeriu pra gente fazer um cast sobre o livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, né, que é muito bom. É, super topo, acho ótimo. Isso aí. Um alô também para Letícia Pacheco, que gostou muito do esclarecimento que a gente fez no cast sobre o Monumento à Memória Feminina. E aí tem 2 recados, né, Lili? Tem um recado aí da uma menina que é de longe, né? Isso, eu achei super interessante um recado, um comentário lisonjeiro aqui da Bárbara Salé, não sei se eu estou falando corretamente, né? Ela mora no Líbano, então tá mandando um alô lá do Líbano, super legal. E ela diz o seguinte, ela mandou agora, em janeiro, recente, ouvindo nas férias a gente. Olá, amei conhecer o podcast de vocês, moro atualmente no Líbano e estou cursando Interior Design por aqui. Vocês estão sendo minha fonte brasileira de informação. Parabéns pelo trabalho. Muito legal, né? Que responsabilidade sermos a fonte brasileira de informação dela sobre arquitetura. Que medo disso também. Mas muito poxa, bom, que muito bacana, que bacana. Não deixa de ser uma ponte com o Brasil, né? Tá tão longe, né? Numa cultura, num contexto tão diferentes. Acredito que deve fazer bem também, né? Ouvir uma voz amiga brasileira, né? De assuntos que interessam. Que bom, Bárbara, obrigada. Pra gente é um prazer também. Ficamos muito felizes de você estar com a gente aí. Muito bom. Só pra divulgar o perfil dela, @Middle East Architecture. Tudo junto. Middle East tem 2 Es mesmo. E a gente depois divulga lá no nosso perfil, certo? Certo. Tem uma história também de uma ouvinte que é a Monique Carvalho. Por acaso ela foi nossa aluna. Então ela escreve o seguinte: esses dias ela entrou uma estagiária, ela estava lá no escritório e ela veio de Conselheiro Lafayette. Ela trabalha em completo silêncio, então perguntei se ela não gostava de ouvir música, que podia ficar à vontade. Ela disse: música não, eu gosto de podcast. Perguntei: você conhece o Archicast? Ela: sim, eu adoro eles. Falei: foram meus professores na faculdade. Ela: tá me zoando, me senti total. Parabéns, vocês são sucesso. Pô, obrigado, Monique. Muito legal. Eu lembro da Monique também. Ótima. Um abraço, Monique. Que ótimo. Pois é, agora, ela não falou o nome da amiga dela, que veio de Conselheiro Lafayette. Então, a amiga da Monique de Conselheiro Lafayette continua escutando a gente. A gente tá gostando muito que você escute e apresente pros amiguinhos. Você já está à frente do seu tempo, você escuta podcast, né? Assim, você escuta Isso muito aí. podcast, então você já é um exemplo para todas nós. Isso aí, muito bom. Acho que agora a gente pode deixar o povo com esse nosso cast inusitado sobre viagem, né? Não, Lili? Sim, em ritmo de final de férias, né? Para relaxar ainda a cabeça antes da gente começar o ano de fato, né? Absurdamente, isso aí. Gente, então, fiquem aí com mais um episódio. Daqui a 15 dias a gente volta com mais um episódio pra vocês. Até lá! Até lá!
gente resolveu colocar como primeiro tópico aqui falar sobre o que a gente tem que acertar antes das viagens, né? Por exemplo, destino, as atrações e planejamento da viagem. Eu quero saber particularmente de vocês. Como é que vocês fazem esse planejamento das viagens de vocês? Olha, o meu planejamento mínimo, quase não ter planejamento. A única coisa que eu penso em comprar é a passagem, e mesmo assim eu compro em cima da hora. Se não fosse minha esposa, é bem provável que eu nem saísse de casa, porque é ela que entra pra pesquisar preço e ver tudo mais. Eu acho viagem superestimado, né? Então, por mim, eu viajaria o mínimo possível. Eu não gosto tanto de viajar assim, não. A gente chamou um ótimo personagem pra falar dessa viagem. Bem, eu tô quase nessa vibe do Guga aí também. Meu planejamento é basicamente, acho que comprar passagem antes, né? Assim, pelo menos tentar ir com alguns meses de antecedência e tal, e já fui mais organizado. Na verdade, faz muito tempo que eu não viajo durante muito tempo, né? As viagens são sempre picadas. Pega pra mim essa questão do deslocamento e da estadia. O restante vai se virando. Pô, eu sou uma freak, então. Sou uma freak total. Eu adoro viajar e eu começo a viagem realmente nos preparativos. O que eu acho interessante era ver um pouco também, assim, como é que o arquiteto se prepara pra viajar, né? Assim, ou coisas mais específicas do arquiteto também. E aí eu não sei se isso é do arquiteto ou se isso é coisa minha mesmo, né? Mas, assim, por exemplo, uma vez definido o destino e tal, né? E o próprio destino já tem a ver um pouco com essa questão arquitetônica e urbana, né? Assim, os destinos que eu prefiro mais, assim, são sempre cidades maiores e tal, assim. E escolha do hotel, cara. Escolha do hotel pra mim é um drama, assim. Eu faço mapas no Google Maps só disso, assim, né? Eu faço uma primeira seleção, escolho vários, assim, em função, obviamente, de um preço, né? Estabeleço lá uma média de preço. Dentro daquela média de preço, localização, bairros que me interessam, aí estudo os bairros para ver onde é que eu quero ficar, a distância das atrações que eu quero, parará, assim, sabe? É tudo muito estudado. Mas eu curto, entendeu? Eu fico assim, final de semana fazendo isso, assim, feliz da vida. Às vezes erra também, né? Eu já errei, então. E já errei, assim, de bobeira, né? Aí eu falar, eu detesto errar, né? Assim, se chegar num lugar, você ficar mal localizado, ferra a sua viagem, então, dependendo de quantos dias você for ficar e tal. Se você ficar mal estruturado ali, eu já me dei mal nesse sentido. Então agora eu sou mais precavida. É porque às vezes não compensa, né, Lili? Às vezes você vai, sei lá, se hospedar num lugar que é mais barato, mas é longe de tudo, então não compensa. Vai pagar, né, mais caro na localização, mas vai abrir mão de outras coisas. Senão eu estabeleço um teto, né? E aí dentro desse teto tem várias opções, mais perto ou mais longe. E aí mesmo assim, além da questão da localização, tem um pouco a carinha do hotel ali, né? Carinha do hotel também. Vocês não prestam atenção nada disso, não, gente? A carinha. Vocês não entram, por exemplo, ver o quarto, como é que é. Ah, claro. Sim, eu com certeza. Só eu e você, Adilson. Eu tenho a tática do Ibis. Quer dizer, o Ibis ele já é bem localizado. Então sempre tem McDonald's, né? O Ibis quase sempre ele é bem localizado. Você vai para os Estados Unidos ou para Londres, sempre ele tá numa localização boa. E eu aquela sensação de você entrar no quarto e ele ser igual, sabe? Todos os lugares que você vai, ele é igual, em tudo quanto é lugar. Então eu já sei o que me esperar. E também esse papo de café da manhã no hotel e janta, cara, isso tudo pra mim é bobagem. Quarto de hotel pra mim, enquanto eu tô viajando, é pra dormir, olha lá. Cara, a viagem começa assim, quando eu compro a passagem, sabe? A passagem de ida principal. Aí é aquela coisa, fudeu, não tem como voltar atrás, agora você tem que viajar, você tem que se organizar. E aí eu começo a me planejar, mas assim, aí depois os outros traslados que eu vou fazer dentro do país ou na região que eu vou ficar, eu vejo depois. Pra mim, o principal mesmo é a ida e a volta indo para outro país. A última vez eu viajei sozinho e foi um roteiro extremamente arquitetônico. Foi só pra ver arquitetura e as outras coisas eram meio anexas, assim. E aí eu fui perceber que, cara, que um roteiro arquitetônico serve pra todo mundo, assim, porque a arquitetura mais antiga geralmente é um museu, a arquitetura mais importante geralmente é um lugar importante. Então, todo roteiro arquitetônico que você vai fazer vai ser um roteiro pra todo mundo. A não ser que você vá fazer compra. E numa boa, se você vai viajar pra fazer compra, eu recomendo nem viajar, porque, nossa, eu fico até chateado, assim, de ver as pessoas indo viajar pra um lugar só pra comprar, assim. Eu fico meio, nossa, sabe, você tá fazendo... Ainda mais com Alibaba, Gearbest, Amazon. Hoje em dia, com essa globalização, você encontra as mesmas coisas, né? Você já, no Brasil, é a mesma coisa que tem aqui no Brasil, você acha em outros países. Então, esse papo de viajar pra comprar as coisas perdeu um pouco a graça. Bom, a gente sabe que você foi pra China, né, cara? Você conseguiu comprar alguma coisa? Você tipo, foi
lá pra comprar alguma coisa? Ou você tava pensando em comprar quando você foi? Não era uma viagem de compras, né? Foi uma viagem meio que acadêmica e tal, tinha um horário de lazer. E algumas surpresas da China. Então, por exemplo, na China não tem camelô. Eu procurei camelô na China pra comprar uma coisa barata e não achei. Os preços na China também, pra compra, não são tão atrativos assim, né? Comida lá é muito barato, mas se você for comprar alguma coisa, compra de viagem, enfim, iPad e tudo mais, assim, é tudo caro mesmo na China. Então, acabou que não teve quase nada de compra. Diferente de Londres. Londres é um lugar que eu até gastei um dinheiro forte, mas China não gastei muita coisa, não. Pois é, as coisas não estão lá tão baratas assim. Então, se for viajar, vá pra se divertir, não vá pra comprar não, porque pode ser realmente decepcionante. Apple Store é uma parada obrigatória. Primeiro porque tem Wi-Fi, né? Você pode acessar o Wi-Fi, tipo, é um lugar quase sempre também muito bem localizado, dependendo de onde estiver. E eu gosto daquela arquitetura da loja, aquela arquitetura minimalista, aquele porcelanato italiano, né? Tipo, eu acho interessante ver essa diferença. Então, Apple Store é um ponto quase sempre obrigatório. Engraçado que é da China, cara. Eu fui 2 vezes, hein? A loja tava lotada. Você mal conseguia andar dentro da loja. Tinham filas dando volta dentro da loja, assim, impressionante. E sei lá, assim, não era férias, enfim, acho que era outubro. Muita gente dentro da loja. Guga, eu te falo que assim, que foi das coisas mais que você vai ver, você espera uma vez, nossa, uma Apple Store lá fora e tal. Pela arquitetura, beleza. Agora, pela loja em si, né? A única coisa estranha da Apple Store é que não tem caixa. Não tem, na loja da Apple Store não tem caixa. Eu quero tal coisa. Você quer branco, preto, azul, cinza. Não, quero branco. Aí a mulher vai numa salinha, tipo um almoxarifado, ela busca o que você quer, que aí você paga a ela, assim, não tem caixa, assim. É uma coisa muito estranha, assim. Então, fica aí uma curiosidade. Eu entro em loja pra ver loja meu também, pra ver arquitetura, mas eu não sou de comprar em viagem, não, assim. A não ser que você queira uma coisa muito específica e tal, aí você vai lá, separa um dia pra isso, mas tem que ser programado também. Eu acho que eu tô sempre perdendo tempo, assim, eu ficar aflita dentro da loja, aí eu fico olhando pro lado de fora, falo, devia estar fazendo outra coisa, dá aflição total. Como eu vou meio direto ao assunto, eu quero tal coisa, você quer qual cor? Eu quero tal coisa. A não ser quando você vai realmente ver, sei lá, uma Apple Store vale a pena você ver, né? Fui na Apple Store construída pelo Norman Foster. Tem uma história também engraçada que o Norman Foster agora tá fazendo as Apple Store. E aí tem um campus, agora não vou saber qual campus, mas um campus de uma universidade tinha uma Apple Store lá e a galera tava batendo no vidro, porque o vidro era completamente transparente, assim. Tava causando acidente, assim, na galera. Agora, a gente pode partir também para discutir o que só arquiteto faz quando vai planejar uma viagem ou quando vai viajar. Assim. Vocês levam alguma coisa para desenhar? Eu já tentei fazer isso, cara, mas a minha não é desenhar. Assim, o meu lance não é desenhar, sabia? Tem gente que leva, tem gente que gosta. O Rafa, acho que já levou, né, Rafa? Um caderno para fazer uns croquis, né? Já. Eu levo, eu gosto e eu sou meio fanático por fotografia. Aí eu fico fotografando tudo. Eu só fico para desenho. E quanto mais frio o lugar, mais agradável de você sentar e ficar desenhando ao ar livre, né? Porque nesse sol de 41 do Rio de Janeiro é difícil fazer isso. Eu gosto muito de desenhar, desde que eu li um livro do Veríssimo, o nome do livro é Atração do Japão. Acho que ele foi ao Japão com o tal de Joaquim da Fonseca, e o livro é cheio de sketches, assim, de nanquim. Eu falava, quando eu viajar, eu vou fazer a mesma coisa. E fiz, não em Pequim, porque eu tava viajando em grupo, eu tinha um controle muito pequeno dos lugares que eu passava, né, do tempo que eu ficava nos lugares. Mas Londres eu desenhei bastante, principalmente no Museu de História Natural. Eu gosto de desenhar, assim, ficar parando, ficar observando os detalhes, né, ficar desenhando, olhando aquele... Ficar vendo janela, coluna, tipo, eu sou desse tipo, assim. Tava achando que você ia desenhar dinossauros, você desenha as arquiteturas, então. Não, eu desenho gente, desenho arquitetura, desenho gente. No museu, eu desenhei muito passarinho, porque no museu tinha uma parte que era de pássaros. Tem lá o lápis e o papel pra você desenhar, que é pra você, mais ou menos, é uma brincadeira, né, pra você imitar um etólogo, né, como se você estivesse vendo a natureza e desenhando e tal. Então, você desenhava e colava na parede, né. E aí eu aproveitei e botei meu desenho lá também, assim, mas eu gosto. Sim. Mas, de novo, tem que estar frio, né? No calor, não dá pra fazer isso, não. Você também é de desenhar, Lili? Também, mas eu desenho mal, né? Eu não tenho o dom do desenho, assim, de observação, não. Eu faço muito exercício, assim, de abstrair, assim, e fazer uns desenhos muito loucos. Só serve pra mim. É uma coisa mais croquis, assim, do que qualquer outra coisa, sabe? Mas eu gosto muito de registrar alguma coisa. Pode ser uma palavra mesmo, um pensamento e tal. Eu tô sempre com um moleskinizinho, né, na mão e tal. E até porque também eu anoto coisas, né? Dicas. Eu não uso o celular pra absolutamente
absolutamente tudo, não. Notas lá do celular. Eu já até tentei, mas assim, aí é muito tempo no celular também, já me dando aflição, assim. Outra dica de viagem, eu levo aquela bateria extra, né? Eu sempre saio de casa com aquela bateriazinha extra, porque de fato não dura o dia inteiro e a gente fica o dia inteiro fora de casa, né? E eu também uso o tempo inteiro, tanto para ver coisa de mapa, de localização e tal, para checar meu mapa, né, com as minhas informações que eu já lancei, né, no meu período de preparação, e para tirar foto também, né? Igual o Rafael, sou freak de foto total também, até porque por isso eu não sei desenhar direito, então também eu mato minha vontade, assim, daquele olhar, assim, com as fotos, né? Eu vou contar uma história aqui que tem a ver com o lance da fotografia. Na última viagem eu tentei levar um caderno de desenho, assim. Eu não tenho a paciência de parar e desenhar, assim, não. Porque eu fiquei muito fissurado em ter que ir em todos os lugares, em tal dia e tal. Então não funcionou muito pra mim, não. Então eu acabei descobrindo que o registro de foto, pra mim, é como eu registro a minha viagem também. Ao invés de eu anotar e tal, eu gosto de tirar foto pra registrar. E eu percebi isso quando eu fui pra Casa Cascata. E eu tinha comprado um ingresso pra ir em que eu podia tirar foto. As primeiras 2 visitas na Casa Cascata são bem cedo da manhã, assim, são mais caras. Você visita mais coisas dentro dela e você pode tirar foto. E lá nos Estados Unidos tem essa política. Você pode tirar foto, a não ser que você vá num horário específico ou que você pague mais pra isso. Não todos os lugares assim não, mas na Casa Cascata era especificamente assim. Você tinha 2 horários lá que você podia tirar foto, você pagava mais e você visitava um pouco mais a casa. E nesse dia eu cheguei atrasado, mas depois eu conto o caso. Não foi por culpa minha. Consegui visitar a Casa da Cascata, mas sem registrar por foto. A casa, assim, nossa, a casa... Não tem nem palavra pra descrever a casa, só indo, assim, é uma coisa de maluco. Aí, beleza, tava vendo a casa e eu fiquei tão nervoso, assim, putz, cara, eu não tô podendo registrar isso, não tô podendo tirar foto disso. E era impossível você tirar foto. Não tem esse lance de, mas escamotear, não tem como. Não tinha como. Os 20 primeiros minutos da visita à Casa da Cascata, eu fiquei nessa de, putz, eu não tô registrando, sabe? Até que eu consegui, no meio do tour, assim, esquecer isso e aproveitar. E esse momento foi o momento que eu percebi que era uma forma de registro, assim, da viagem nas fotos que eu tirava. A Casa da Cascata é uma coisa de maluco porque, assim, você consegue ver a Casa da Cascata mesmo a 50 metros dela, assim. Todo caminho que você faz pra casa, ela é toda, assim, tampada pela floresta. É no meio da floresta, num parque, uma selva muito fechada. Tem uma infraestrutura muito boa, assim. E o que é mais interessante é que, assim, eu era o único arquiteto visitando a casa do meu grupo, que tinha umas 15 pessoas, assim. Eu era o único arquiteto. O interessante é de perceber que ela, nos Estados Unidos, ela é muito conhecida e não só arquiteto que vai visitar a casa. Você tem que imaginar que o Frank Lloyd Wright é tipo o Niemeyer que é pra gente aqui. É um cara muito conhecido e que muita gente vai lá e vai descobrir. Cara, a primeira impressão que eu tive, assim, que eu falei assim, que Frank Lloyd Wright, filho da puta, ele podia ter construído a casa em qualquer outro lugar, mas ele escolheu em cima da cascata pra construir. E aí você começa a entender por que o cara era tão foda. O cara escolheu um spot, um ponto exatamente muito difícil de se construir uma casa pra construir ali. Obviamente, o terreno deve ter mexido ali em volta, mas assim, ele escolheu um lugar que eu acho que talvez nenhum arquiteto escolheria, assim. E aí aquela história toda da casa ser projetada em 3 horas é verdade. E aí quando você começa a entrar na casa, é um fascínio... cara, não tem muita explicação. É muito difícil de você botar em palavras. Cara, o som da cachoeira é presente em todo momento, assim. Inclusive, ele faz umas aberturas dentro da casa para o som da cachoeira passar no cômodo. O que eu fiquei mais impressionado são com as esquadrias, assim. As esquadrias funcionam muito bem. As esquadrias feitas de ferro fundido, né? Todas, assim, eram muito bem pensadas. E tem um lance das casas do Wright, eu tive a oportunidade de visitar outras casas do Wright, que o pé direito é baixíssimo, assim. Ele tem 2,10, 2,20 pé direito, assim. E a pessoa mais baixa, se der um pulinho, assim, encosta no teto. Falam que é por conta da horizontalidade, mas falam também que o Wright era um cara mais baixinho. E é impressionante a horizontalidade que tem a casa, assim. Obviamente, ela é reforçada pelas varandas. A gente conseguiu visitar uma delas só. E como, assim, naquela época, ele conseguia trabalhar o concreto armado de uma forma muito elegante. O chanfrado, assim, da varanda é muito bem feito. Eu tive a oportunidade de ver 2 casas dele também. Entra um pouquinho também nessa ideia do que o arquiteto faz, né? O que ele gosta de fazer e tal. A gente faz essas coisas também, né? A gente vai nos lugares que não tem nada de turístico, assim, não tem absolutamente nada pra você ver, a não ser aquela única obra. Em Los Angeles eu vi 2 casas dele, uma mais aberta à visita e a outra não. Coitado do dono da casa, da Innes House, né? Que acho que não estava aberta, pelo menos quando eu fui, só consegui ver do lado de fora e tal. Era um bairro em Los Angeles, um bairro mais residencial.
E a Holy Rock House, que aí tem um jardim enorme e tal, que você consegue ir no jardim, parará. E eu aluguei um carro e fui lá só pra isso, assim, e totalmente fora das outras coisas que eu queria fazer e tal. Mas valeu super a pena. Assim, a Holy Rock eu consegui ver, apesar de que ela tava assim, a parte interna dela você não entrava, mas assim, só a parte do jardim, não entrava em tudo. Tava reformando, não avisava isso no site, essas perrengues também, né, que você vai longe pra caramba, chegar lá não necessariamente vai dar certo, né? Ele trabalhava muito também as placas de concreto, né, como revestimento assim na fachada, né, e é uma coisa impressionante mesmo. E todo o desenho do jardim, enfim, é maravilhoso, não vou entrar muito na coisa do projeto. Eu só coloquei isso no roteiro, né, porque era uma obra dele e isso me fez parar em um outro bairro, né, assim. Aí eu acabei que depois disso eu fiquei rodando de carro, tipo, sem saber pra onde, sacando as casas. Eu também gosto de fazer essas coisas. Se eu tô numa viagem que eu tô com carro, né, e isso acontece mais nos Estados Unidos, né, assim, em algumas cidades, você fica rodando, entendeu? Gasta o carro, assim, e dá uma rodada no bairro pra ver qual é, olha as residências. Nesse tipo de bairro, que é possível, né, igual subúrbio, né, norte-americano também, perto de cidades grandes. É interessante, é uma dinâmica de vida diferente, né, aquilo que você vê lá em filme, você não tem oportunidade de ver todo dia, né, assim, eu gosto dessas ondas, assim, também. Então eu pego o carro e fico sozinha, rodando, sem muito norte, sabe? Só pra sacar um pouco qual é a do bairro, assim. Fica como dica também pra quem quer, por um acaso, visitar a Casa Cascata um dia. Bom, a Casa Cascata, ela fica numa cidade que chama Bear Run. Bear Run é o sítio, né? Mas fica... A cidade mais perto, grande, dos Estados Unidos é Pittsburgh. E fica tipo 1h30 de Pittsburgh de carro. O que eu resolvi fazer? Lá nos Estados Unidos, eu tava em Chicago e resolvi ir pra Casa Cascata depois. Eu podia ter pegado um avião e ir pra Pittsburgh e depois de lá eu me virava, alugava um carro. Provavelmente tinha passeio em Pittsburgh pra você ir na Casa Cascata e levar e tal. Só que eu resolvi ir pra uma cidade que chama Connellsville, que é a cidade mais perto que tem da Casa Cascata, uma das mais perto, e que tem uma estação de trem lá. Então dava pra ir de Chicago pra Connellsville de trem, e aí durava 12 horas. Assim. Mas assim, é um trem que é um baita de um trem, você pode, sei lá, dormir no trem, você tem serviço de bordo. É um negócio legal de fazer também em viagem, como aqui em Brasil, né? Você não tem ainda isso, não sei quando vai ter, mas você tem o serviço de bordo de trem, você come no trem, então é uma viagem bacana de fazer. Falei, resolvi arriscar, digamos assim, mas eu não faria isso de novo, não. Eu cheguei atrasado por quê? Porque nesse dia, o trem atrasou 4 horas. Só 4 horas. Isso é muito difícil acontecer. Mas aconteceu no meu caso. Eu fiquei desesperado porque eu achei que eu ia perder, não ia conseguir ver a casa, tal. Eu já tava no meio do trem. Comecei a mandar e-mail pra lá, telefonar e tal. E eu fiz um esquema de me hospedar num bed and breakfast lá nessa cidadezinha e, tipo, não tinha como ir pra lá porque tinha que ver se a mulher tinha como me levar lá de carro e tal. Foi um rolo, assim, que eu fiz. E sei lá porque eu fiz isso, mas enfim. Consegui falar com a mulher lá, falou que, olha, tem como um cara te levar lá e tudo mais. Avisei a ela que eu tava atrasado, avisei lá na Casa Cascata mesmo, que eu ia chegar atrasado. Tem algum problema? Falou, não, você pode vir, a única coisa que você vai poder fazer é tirar foto. Beleza, né? Cheguei na estação, a gente foi direto pra casa, ele me levou lá de carro, e assim, é um lugar que não tem nada mesmo, você só vai pra lá. Eu gastei 2 dias inteiros só pra ir na Casa Cascata, mas eu te digo que valeu muito a pena, assim, foi uma viagem da vida, apesar de ter sido longe. Eu fui pra casa, depois eu voltei, mega cansado, né, mega tenso também. Aí fiquei um pouco no bed and breakfast e esperei o trem de noite pra eu voltar pra Pittsburgh. Aí eu cheguei em Pittsburgh, fiquei em outro hotel, aí peguei um voo no dia seguinte. Enfim, mas tudo deu certo. Depois que eu visitei, tudo deu certo. Gastei um pouco a mais, porque foi mais tarde. Tive que pagar o cara pra me levar lá e tal. Foi meio caro isso, mas valeu a pena. Não, é isso mesmo, esses perrengues acontecem, a gente bota essas manias, né, de arquiteto também, de ficar caçando obra, né, em tudo quanto é lugar, dá nisso. Isso é uma verdade, assim, quando você vai pesquisar, assim, sobre essas arquiteturas importantes daquele lugar, cara, 80%, 90% daqueles programas turísticos que você vai fazer estão contemplados naquele guia de arquitetura que você vai visitar, sabe, porque geralmente é um museu importante, ou é um lugar importante da cidade, que arquitetonicamente ou urbanisticamente é de destaque na cidade. Então, se você fizer um roteiro arquitetônico e você quiser levar alguém, ou que não seja arquiteto, já tá contemplando a pessoa também, então fica tranquilo quanto a isso. Confesso que não tive nenhum drama desse tipo, assim, porque
já considero, assim, meio que como o Guga, assim, a viagem já é um grande trabalhar fora do padrão, entendeu? Já é um esforço pra qualquer coisa. Eu tive um perrengue em Budapeste, que quando eu cheguei no aeroporto, esquema europeu, né? Você paga o ticketzinho, você chega no ônibus, valida e relaxa, né? Eu entrei no ônibus, validei umas 2, 3 vezes, não acendia o painel e eu fiquei na minha. Falei, beleza, então deve estar com problema aqui e tal. E já cansado, quase já mais de 15 dias de viagem fora. Nesse trecho eu tava sozinho. Falei, pô, eu não vou nem tentar conversar, era uma outra língua lá, a galera não fala muito inglês e tal. Vou ficar na minha. Aí o ticket ele vale tanto pro ônibus que sai do aeroporto, você já usa o mesmo ticket pro metrô. Aí ele já parou, eu já desci, acessei o metrô. Aí quando eu cheguei lá no centro de Budapeste, tinha um fiscalzinho lá me esperando, cara. O cara foi lá conferir meu ticket, ele, pô, você não validou o ticket, né? Puta. Aí na hora eu pensei assim, pô, esses caras do ônibus do aeroporto estão tudo macomunados. É coisa de brasileiro, né? De achar que tem esquema e tal. Porque o cara foi muito certeiro em mim, assim, e eu tentei validar umas 3 vezes no ônibus, né? O cara devia ter um botãozinho no ônibus assim, ó, eu não vou deixar esse cara validar e meu parceiro vai... Aí cheguei lá no final, cara, ó, você não validou, isso aqui tem uma multa e tal. Eu tentei conversar, ele, you must have to pay. O cara falou desse jeito. Aí eu sei que eu tive que pagar lá equivalente mais ou menos a uns 150 euros, assim, na mão do cara, assim, pro cara me liberar. O carinha me parou, aí já veio 2, ficaram 2 do meu lado, assim, eu falei, putz. Daí o bom, cara, que eu cheguei no hostel, pô, tinha um brasileiro lá no meu quarto, aí foi bom pra caramba, que eu já tinha com quem desabafar ali, uma perrengue muito mais assim de mobilidade e tal do que assim, de tentativa de chegar num lugar. A sorte é que eu tava chegando de viagem, então eu tava com a grana no bolso e tal, pude pagar. Não precisei ir pra delegacia ou uma coisa desse tipo. Guga, agora conta um pouco, você foi pra China, não foi? Imagino que você deve ter passado um ou outro perrengue lá ou não. Não, eu não cheguei a passar perrengue de verdade, porque é como a gente tava num grupo de estudantes, né? A gente acabou andando muito em grupo, tinha uns roteiros meio que selecionados, né? Mas as poucas vezes que a gente andou sozinho, a gente passou uns perrenguezinhos, assim. Uma noite que a gente resolveu, sair pra tomar alguma coisa, né? Tipo, durante o dia a gente faz atividade, visitou faculdade, visitava empresa e tal. E aí uma dessas noites a gente voltou pro hotel e falou, vamos de noite pra um lugar pra comer, pra beber e tal, um lugar que tivesse realmente pra sair. Chegamos num lugar que, tipo, eu não sei se era um rio ou se era uma baía, eu não sei o que era, mas tinha um monte de bar. Eu tava em Pequim, e aí a gente começou a ver como é que era a noite de Pequim, né? Então, por exemplo, na frente dos bares, os caras ficam chamando você pra entrar no bar. Então você vai andando, tem um monte de bar. E os caras ficam chamando você pra entrar. Não há uma uniformidade nas atrações como há aqui no Brasil, né? Aliás, como há no Brasil, não. Como há nos outros lugares que eu fui, geralmente é igual. Aqui no Brasil, como você sai da noitada, há uma certa normatização de gênero musical, né? E você vai pra um lugar assim, então tem um lugar que toca muito samba, né? E no bar do lado também toca samba. Cara, na China, nada faz sentido. É um bar de rock. Aí do lado tem uns caras, sabe, uns negões cantando reggae. Tipo a Lapa, assim, né? Não, mas até na própria Lapa tem uma certa uniformidade. Você vê que tem uma galera, a maioria da galera ali tá no pagode e tal, tem uma moda street, não sei o que. Lá não tem. Aí do lado, no bar do lado a galera tá de terno. Aí do lado parece que tem uma coisa meio... Você vê pela melodia e pela música, parece uma coisa meio brega brasileiro, tá entendendo? Mas óbvio, em outro idioma. Tem uns caras meio depressivos bebendo. Então assim, você não consegue nem escolher um lugar pra entrar, porque não faz muito sentido, não fecha, a sua cabeça não consegue... Mas enfim, a gente acabou escolhendo um que tinha um cara com um violão e cantando cover de música americana que a gente conhecia. O cara tava cantando a um repertório surreal também. O cara saía de Evanescence pra Ahá e depois ia pra Frank Sinatra, Elvis, não, era... A gente pediu uma cerveja, todo mundo pediu suas bebidas e tal, tipo, tinha eu, o professor que tava guiando, né, que era a galera que tinha mais de 30 e tudo mais, e tinha um rapaz também que o cara falou, não vou ficar não, eu falei, vamos embora e tudo mais, e tinha a galera mais nova que queria virar, né, virar na China, né, tipo, noitada. E aí a gente falou, vamos embora? Vamos embora. Então essa galera ficou, saiu desse bar e se pulverizou, foi sair, foi pra boate, o que seja, e a gente resolveu voltar. Só que quando a gente resolveu voltar, o Uber não funcionou no celular de quem tinha celular. O cara tentou ligar o Uber, não tinha rede, não tinha sinal. E aí a gente falou, e agora? Como é que a gente faz? Tentamos chamar táxi na rua, o táxi não para na rua.
Quem foi na Inglaterra sabe, já passei esse perrengue também. Saí um dia de noite na Inglaterra, falei, bobagem, volto de táxi. Bom, você não chama táxi na rua em Londres, né? Você precisa chegar numa cabine de táxi e nesta cabine de táxi você precisa ligar porque o táxi vai lá e te busca, um daqueles táxis pretos. Mas enfim, voltando pra China, não tinha táxi. Os poucos táxis que a gente tentou chamar, os caras não falavam inglês e não conseguiam se comunicar e a paciência dos caras é muito pequena também. O cara falava qualquer coisa, fechava o vídeo e saía. A gente falou, cara, como é que a gente volta agora? A gente não sabe onde a gente tá. Estamos em Pequim aqui, de noite, já tava quase lá suas 11h30, meia-noite. Você não tem noção espacial nenhuma de onde você tá. E a gente achou um daqueles caras que tem aquela bicicletinha com... Como é que é o nome daquilo? Tipo um tuk-tuk. E aí a gente falou com o cara, falou o nome do hotel, o cara falou... Pareceu que entendeu. O cara, fez assim, ok com a mão, né? Não era bicicletinha, era motinho, né? Sentamos nós 3 atrás e aí o cara liga uma moto e parte. Quando ele parte, você olha o skyline assim, eu falei, bom, ele vai pra aquela parte da cidade, né? A iluminada, é a parte que eu sei onde eu tô, mais ou menos, espacialmente. Rapaz, o cara entrou numas vielas, sabe aquele submundo da China? De noite, lembre-se que já tô lá pra meia-noite já. Rua não asfaltada e o cara com a bicicletinha, e acelerando, passando, eu falei, putz, aí bate aquela noia, né, cara? Pra onde esse cara tá levando a gente? Pô, esse cara levou, acabou, não tem pra onde correr aqui agora. E o cara virava pra esquerda e pra direita, e cada curva que o cara fazia, o cara se embrenhava mais, e aquela tensão, um olhando pra cara do outro e falando, será? Não sei o quê. Mas aí, em algum momento, ele entrou numa highway, assim, tipo, já dava pra ver meio que do lado do nosso hotel tinha um hospital, que era um prédio muito alto, assim, dava pra ver bem de longe. Aí dava vendo que ele tava indo realmente pra lá. E aí foi aquele alívio, né? Todo mundo olhando pra cara do outro, falando, eu quero é simpático. E aí essa experiência, que isso foi logo no segundo, assim, no terceiro dia. E a gente falou assim, bom, se eles não entendem o que a gente fala, então vamos levar escrito, né? Vamos pegar um cartão do hotel, escrito, a gente pede pra recepcionista escrever em mandarim e tal, e pô, pronto, a gente resolveu. Pô, cara, no dia seguinte a gente saiu pra jantar, fomos pra um lugar, quando a gente voltou, a gente dava o cartão, ninguém entendia, o táxi também não entendia o que estava escrito. A gente acabou entrando, e aí a gente descobriu que o chinês médio, ele também não lê. O cidadão médio brasileiro, o que é o cidadão médio brasileiro? É o cara que trabalha na padaria, é o advogado, é o outro empresário, é o professor, né? Quer dizer, todo mundo lê, né? Na China não é normal você ler, porque eles falam. Você não tem essa educação compulsória e irrestrita na China. Muita gente veio do campo e tal, então esse tipo de emprego, né? Cara que é funcionário de um restaurante, atendente, garçom, taxista, dono de banca. Dono de banca? Os caras, dependendo do que tá no jornal, o cara não lê. Quem contou isso pra gente foi a esposa de um, eu não sei se ele é diplomata, cônsul, enfim, na China, e ela é brasileira, e depois ela foi falar isso pra gente. Aqui não é todo mundo que lê 100% de um jornal, as pessoas não têm capacidade de ler o jornal inteiro. Surreal, né? Uma coisa que me passou pela cabeça, assim, tipo, aconteceu de você ir pra um lugar qualquer e de repente se deparar com um negócio que você nem imaginava que ia ver, assim, e que foi legal pra caramba, assim. Eu tenho muito isso com o bairro mesmo, assim, né, assim, com os bairros do que propriamente, assim, arquiteturas, né. Então, me surpreender, assim, com a atmosfera da cidade como um todo, né. Por exemplo, Veneza foi uma coisa impressionante, assim, né? Eu não estava preparada para aquilo, assim, você já sabe como é que é, você estuda a cidade, né? Você sabe de todos os canais, você já entende o que é. Mas quando você chega lá, é outra coisa, é muito impressionante. Um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida é Veneza, que é a Piazza São Marco. A gente não consegue ler, né? Nada traduz o que lugar é, a não ser se realmente ir, né? E também, por exemplo, em termos de obra, Gaudí, né? Gaudí na Espanha também, né? Em Barcelona. É muito maravilhoso, é uma coisa incrível. A gente olha os livros e tal, você não valoriza o trabalho do cara, sabe? Assim, a gente olha de uma maneira muito superficial, né? Assim, mas se eu gosto ou se eu não gosto, né? Enfim, eu me impressionei muito com os apartamentos, né? Porque são prédios, né? A La Pedreira, a Casa Batlló, né? São edifícios dentro ali da Eixample, né? Ampliação, né? Do Cerdá, daquele bairro do Cerdá e tal, desenhado por Cerdá. Então, ou seja, eles estão dentro daquele rigor, né? Do desenho da quadra, mas são coisas impressionantes, assim. E internamente, os apartamentos, isso também foi uma coisa assim, mudou minha visão de arquitetura, mudou minha visão, mudou de fato. Eu voltei outro estudante de arquitetura. Eu fui como estudante e tal. Tem também aqueles que você não vê nada demais, né? Assim, eu fiquei pensando, pô, você vai, né? Todo mundo fala que é uma maravilha e tal, vai lá ver qual é e é péssimo, né? Às vezes você tem uma péssima experiência. Teve um, assim,
Que eu fiquei, mas gente, pra que nós estamos fazendo? Pra que eu fiz isso? Né? É o Jardim Botânico de Curitiba, que é um cartão postal. Não é a Ópera de Arame. A Ópera de Arame também, o lugar é bonito, mas não tem nada. Assim, a não ser que você vá no evento na Ópera de Arame. Não faz sentido você ir lá só pra ver a Ópera de Arame. Você já vai estar, assim, a não ser que você tá fazendo uma visita nos parques de Curitiba, que aí são muito legais. Mas o Jardim Botânico, por exemplo, tem nada perto do Jardim Botânico. Você vai lá e não tem nada lá. O negócio é muito pequeno, sabe? Você acha que você vai rodar, né? É um jardim botânico enorme. Não, a estrutura é mínima, assim, sabe? E tava um calor. Você já falou antes, é feio, né? Tipo, o lugar não tem aquele jardim geométrico, não tem nada demais. Né? Eu não sei por que eu fui. Esse é o tipo da coisa que devia ter. É aqueles que você acha que você é obrigado a ir, mas que não é, né? Assim, aquele checklist idiota que às vezes a gente quer fazer, né? Eu também acho que eu não tinha muito o que fazer em Curitiba também, além daquilo, tava meio à toa, assim. Falei, então vou fazer o checklist, né? Mas esse realmente, cara, não tem nada pra fazer lá. Mas tem umas coisas também que não dá pra saber sem você ter visitado também, né? Algumas coisas só dá pra saber se você ir pessoalmente, né? Porque às vezes você, tá empolgado com um negócio que é muito legal arquitetonicamente, mas vai lá, não tem nada pra ver, sei lá. Tipo aqueles ônibus turísticos, sabe aqueles ônibus turísticos? Uma loteria, aquilo, em tese ele funciona, né? Assim que você pode entrar e sair rápido, né? Assim, ele funciona como meio de transporte, mas é aquela extensão de saco, né? Fica um cara lá falando alguma coisa, aquele programa turistão e tal. Mas, tem cidades que você pega um desse e é fantástico, assim, porque o roteiro é bem feito, então ele funciona realmente como meio de transporte ali rapidinho. E vale a pena, porque o clima tá bom, então você tem muita coisa pra ver no caminho mesmo, né? Então você vai lá em cima e tal. E tem uns que é roubado, desgraçado. É o mesmo sistema, né? Só que, assim, em cidades diferentes, ele não é a mesma experiência. O de Buenos Aires é legal, porque Buenos Aires é pequenininha, né? E ele tem esse circuito, assim, do ônibus também. Você entra, roda a cidade inteira. Eu mesmo, até quando eu fui, com a minha esposa, a gente era namorada, né? A gente desceu no meio do caminho, assim, tipo, foi o que você falou. Era uma maneira de você também já circular, né? Se locomover na cidade, você descia em algum lugar e continuava dali, né? Essa é uma maneira de transporte legal, às vezes, quando às vezes o metrô não ajuda muito, sei lá. Mas pode ser uma coisa que você pode usar como transporte no dia a dia. Não, e diferente do metrô, a ideia é você ir vendo, né? O trajeto já é parte da visita, assim, né? Não sei se vocês sabem, mas eu já viajei com o Rafael pra Barcelona. A gente fez isso, né, Rafa? Quando a gente foi pra Barcelona, né? A gente comprou. Foi legal, deu pra sacar assim rapidamente a cidade. Só faltou ter mais brasileiro, né? Pra ter um sambinha lá em cima, né? Se o brasileiro gosta de... Você encontrou pouco brasileiro? Porque todo lugar que eu vou, cara, eu encontrei... Pra você ter uma ideia, a roda gigante de Londres, quando você entra, você fica num casulo ali, sei lá, tem uma quantidade de pessoas que ficam em cada um deles. Aí com brasileiro dentro do meu casulo. E tem uma história curiosa, essa é boa. A gente estava em Londres, eu e minha esposa, né? A gente estava numa fila para comprar um cookie, que tem um cookie sensacional em Londres. E Londres tem muito indiano, né? Aquelas pessoas com cara de indiano, de turco, né? E tudo mais. E aí a minha esposa estava olhando com a cara de, sabe, exótico, olhando as pessoas, assim. Aí ela tava, a gente na fila. Aí ela falando alto, falando assim, brasileiro tem isso, né? Brasileiro tem essa cara que qualquer um podia ser brasileiro, né? Você sabe. Por exemplo, indiano. Você olha pra aquela pessoa ali, por exemplo, aquela pessoa é indiana, você sabe. Você olha pelo cabelo, né? O alemão, você olha aqui. Essa pessoa que você sabe que é alemão. E nisso, enquanto ela tava falando, um casal da nossa frente, que parecia indiano, olhou pra gente e falou assim, vocês vão querer passar na frente ou não? O brasileiro é uma peste mesmo. Eles estão em todos os lugares do planeta. Mas te falar que, assim, pior do que brasileiros são os chineses, cara. Tive a oportunidade de viajar em 2008. Cara, tem muito chinês no mundo, cara. Principalmente nos Estados Unidos, tem muito chinês. Pelo menos os chineses têm muito mesmo no mundo, é o que mais tem. E eles têm dinheiro, mais que a gente, né? Tá longe de sermos muitos, ainda somos pobres. E mesmo assim, estamos assim, espalhados por aí. Agora, eu te falar que, assim, eu fiquei um pouco decepcionado com os chineses como turistas, porque a gente acha que o brasileiro é meio sem educação, mas os chineses são muito mais mal educados, assim, sabia? Pelo menos eu tive essa impressão. Tive o desprazer, assim, eu fiquei num hostel, e aí eu fiquei num hostel que tinha 4 camas. Eu fiquei numa dessas. Por sorte, era o último dia que eu tava no hostel. Aí eu abri a porta, assim, e encontrei uma família chinesa. Ninguém falava, só o filho, que tinha, sei lá, 15, 16 anos, que falava um pouquinho de inglês, e os outros não falavam nada de inglês, e aí eu fui tentando me comunicar por mímica. Só que assim, o pai de família tava comendo um cup noodles no quarto, esquentando sei lá onde, aquela água quente. Todo lugar eles te servem água quente.
ou pra você fazer chá, todo lugar. Você chega no restaurante, eles servem ou pra você fazer chá ou pra você fazer lamen. E aí, na hora de eu dormir, o pai de família, sei lá se ele era surdo, mas ele tava vendo mensagem no celular, toda hora pitando mensagem, toda hora. E, porra, não dava pra dormir, cara. Eu pedi, please, please, gritei um please, please 2 vezes, assim. O cara não se tocou na primeira vez, na segunda vez eu, please, please. Aí a mulher falou com ele, e aí ele se tocou e desligou o celular, ou, sei lá, deixou no silencioso. Caso de viagem. Essa percepção que você tem do chinês, que é uma percepção que eu acho que muitas pessoas têm, e eu também tenho, de certa forma, chutando aqui, né, fazendo uma análise mega rasteira, eu acho que é porque é um país que era rural até ontem. A gente tá falando de 1 bilhão e, sei lá, 200, 300 milhões de pessoas, que até 40 anos atrás era roça, o país inteiro, não era uma cidade, sabe? Não era um estado, o país inteiro era uma roça. E você vê que, por exemplo, o chinês, ele cospe no chão, é o seu costume, é um hábito do chinês. Cuspir no chão, cuspir em carpete, inclusive. Fumar dentro dos ambientes. Todo lugar que você chega na China tem cheiro de cigarro. E assim, pra gente que já tá aí algumas décadas com leis mais fortes de cigarro, né? Passou a ser uma coisa mais rara. Você chega na China, isso espanta bastante. Todo lugar tem cheiro daquele cigarro. Vocês sabem, né? Todo mundo que tem idade. Todo mundo lembra como é que era cinema na década de 90, né? Avião. Eles têm um hábito muito de interior ainda. Eles falam alto, sabe? Cospem no chão e fumam e tem um jeito meio espalhafatoso pra falar, tipo, que é coisa de gente do interior, assim. É menos gente em distâncias mais longas, né? Que é diferente do japonês. Muita gente muito próximo. Então, eles falam baixo, porque eles têm um respeito maior pelo próximo do japonês. Eles estão acostumados a viver com muita gente próxima uma da outra. Falam se fazem em silêncio, são mais cerimoniosos pra fazer as coisas. Eu acho que tem essa influência da história deles mesmo, rural. E Guga, em relação à sua viagem pra China, tem alguma coisa que te surpreendeu positivamente, assim, quando você foi lá? A maior surpresa com a China foi o fato de que, tipo, esse comunismo deles funciona, né? Esse comunismo que não é um comunismo, né? Esse comunismo de mercado, né? Que eles praticam lá, funciona muito bem. O maior choque, diferente de Londres, que meu choque foi que eu achei que aquela arquitetura de arranha-céu, que parece muito bonito nas fotos, é bem feio lá. Eu não gostei dessa arquitetura lá em Londres. Eu cheguei na China achando que eu ia ver metralhadora na rua, soldado o tempo inteiro, câmera. Eu achei que ia pra Coreia do Norte. E eu acho que essa percepção não era só minha, sabe? Se a gente parar pra pensar, a gente tem uma ideia enviesada de lugares que a gente não conhece, né? Tipo, tirando Cuba e Venezuela, que eu acho que deve ser exatamente o que a gente está pensando, a China, ela tinha um mistério. Além de ser um lugar longe, é uma cultura muito distante da nossa, falou de Ásia, né, mudou tudo, ainda tem o fato de ser um país fechado e comunista, né? E eu fiquei tentando desvendar. Eu na China, eu parecia que eu estava tentando revelar o truque do mágico. Eu ficava o tempo inteiro falando, tá aqui, eles estão me vigiando aqui, ali. E, cara, eu não achei isso em nenhum lugar. Saía de manhã, tomava café com as pessoas na rua e tentava conversar com as pessoas. Todo mundo parecia feliz, todo mundo parecia com grana, sabe? Um consumismo forte. E também não via aquela explosão de gente que tem na rua, né? A gente fica vendo China, aqueles carros, aquelas bicicletas. Quase não vi bicicleta na China, vi muita motinho, né? Lambreta e moto. Também não vi aqueles engarrafamentos todos, não vi aquela multidão de gente. E eu fui pra Pequim e fui pra Xangai. Me parecia uma Londres, me parecia uma Nova York, assim. Bom, pelo menos Xangai, né? E Pequim, sei lá, parecia sendo do Rio, sabe? Parecia São Paulo, em alguns momentos assim. Eu achei que eu fosse encontrar uma coisa muito diferente. Agora, por exemplo, o que me disseram lá? Que a maioria das câmeras não funcionam, elas estão lá só pra inibir, né? Realmente, se você pensar um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, não dá pra você ficar colocando câmera. Não é 1984 isso, né? A gente tá vigiando o que tu faz. Com a conversa que a gente teve com as pessoas lá de faculdade, a internet, a gente descobre logo, né, que a internet lá é bloqueada, mas todo mundo tem seu jeito de dar seus pulos lá na internet. Todo mundo dá, é comum. Você tem VPN, é VPN, né, que fala, né? Quando você engana o provedor e acessa pensando que é de outro país. Pois logo que você chega lá, alguém já te ensina a usar um VPN, botar Japão, Indonésia, enfim, você consegue acessar bem. Também outra coisa que não tem na China é camelô, né? Não tem ambulante na rua. Você não vê a presença forte do Estado. Porque quando você tá fora da China, você imagina que você vai ver isso, né? Você não vê, é incrível. Eu não vi policial na rua nenhum dia. Eu só vi policial na Cidade Proibida. Eu não vi policial andando na patrulhinha de carro de polícia. Não vi em nenhum lugar. E ainda assim, o que é dito lá é que os índices de criminalidade são muito baixos. Sabe-se lá né? Mas os índices são muito... Não tem arma na China, né? Tem um controle muito rigoroso com arma. Eu acho que o que mais me impressionou foi isso. Ver uma vida boa, sabe? E você conseguiu ver aquelas obras do Herzog de Meuron para as Olimpíadas, em Pequim? Consegui.
Eu fui no estádio, né? No Ninho, bacana também. Agora, ele é muito mais bonito como projeto de iluminação. Eu fui de dia, né? Você chega lá, ele é bonito, mas não é lá essas coisas. E fui no Cubo d'Água. O Cubo d'Água já é mais legal. E uma curiosidade é que o Cubo d'Água, ele fica aberto pra quem é chinês, né? Não é igual esse carioca que foi feito pras Olimpíadas, custou uma fortuna e depois ficou abandonado, né? As pessoas, elas podem usar. Quando eu fui lá, o pessoal tava usando. Aí eu perguntei quem eram as pessoas, e não falou, não, é do bairro. Quem mora no bairro pode usar. Inclusive, vi o projeto do... Como é que é o nome daquele arquiteto? Less is More, não. Como é que é o nome do livro dele? Que é feito em história em quadrinho. Yarny Ingalls, né? Isso, é o próprio. Ele tem um projeto lá, se não me engano, né? Fica bem perto da TV estatal chinesa. Escrevam isso aí, TV estatal chinesa no Google, pra vocês verem o prédio. É dele? Esse prédio é dele? Não, esse não é dele, não. Esse é do Curras. É do Curras. Qual a história desse prédio? Bom, a história que me contaram lá, né? O governo chinês, como a gente sabe, depois que eles começaram o processo de industrialização e de abertura de mercado deles, né? Abrir as janelas sabendo que vão entrar moscas, né? Como eles dizem lá. Eles começaram a querer incorporar arquiteturas que fossem mundiais, por assim dizer. A estrutura básica da China, quando você olha os prédios antigos, é aquela cara de proto-modernismo, né? Aquelas grandes quadras com aqueles grandes prédios quadradinhos e tal. E eles começaram a fazer o concurso para modernizar a China. E começaram a fazer concursos internacionais. A China hoje em dia é cheia de prédios. E esse foi um dos primeiros prédios que eles fizeram. E esse prédio ganhou e foi edificado. Só que os chineses odeiam esse prédio. Não faz parte da estética deles, sabe? Eles detestam e é meio que vergonha nacional. É o prédio da TV estatal chinesa. E o pessoal meio que não gosta do prédio e tal. Em foto ele já não é lá essas coisas. E quando você tá lá, que você vê a escala dele, você fica... realmente... O chinês é meio tradicional, assim, e tal. Então eles não curtem muito esse prédio, não. Xangai tem bem mais, né? Tem prédios diferentes, assim, com influência inglesa e tal. Mas em Pequim é meio isso aí. Você vê um monte de prédio normal com um prédio esquisito do lado, sabe? Não tem uma uniformidade, não. E vocês têm, assim, alguns monumentos, assim, essas obras, assim, que tá lá na lista do tem que ver, né? Tem que ver, tem que ir e tal. Vocês têm alguma confissão pra fazer, assim, algum lugar que vocês foram em alguma obra que vocês tinham que entrar e não entraram? Tipo assim, pra estudante de arquitetura ou pra arquiteto, assim, você não pode falar que não de jeito nenhum, sabe? No meu caso, assim, só teve uma obra que eu esqueci de visitar. Porque tinha tanta coisa pra fazer. Foi o prédio... Nossa, eu lembrei disso no aeroporto, assim. Aí tá tudo muito bom, tudo muito bem. Aí eu vi que, assim, que eu tinha esquecido de ver o 80 Building, do Philip Johnson. Que, assim, eu devo ter passado por ele, mas sabe quando você não presta muita atenção, assim, no que você pode ver? Você, nossa, eu esqueci desse prédio tal. E, tipo, tava perto, sabe? Não tava longe. Foi só uma coisa de olhar pra cima com cuidado, sabe? E eu esqueci. Foi isso, foi meio isso só. La Pedreira não entrei. Assim, me arrependo de não ter entrado. Tava muita fila, que eu queria muito ter entrado. E também o MACBA, do Richard Maia, também em Barcelona. E é um também desse edifício que eu olhei e falei, putz, isso aí, eu acho ele até ostensivo. Depois olhando os projetos do Miralles ali também, que tem em Barcelona, o mercado municipal, assim, é muito mais interessante, assim. Não, o Richard Maia também, eu também não gostei, não, desse daí, né, do Magma. E lá, internamente, também nada demais, assim, também. A La Pedreira, em compensação, algo formidável. Não faça isso na próxima vez que você for. Você tá falando de Londres agora, o que eu me lembro bem é Buckingham, que eu tive várias chances de ir no palácio. É um neoclássico que até me interessa, eu queria ver realmente um palácio, sabe? Tipo, e não é sempre que a gente tem a oportunidade de ver uma arquitetura neoclássica de verdade, né? Não é feita realmente na época. E aí quando eu olhava a distância que eu tinha que andar, porque eu acho que tinha que estar andando, né? Eu falei, cara, a primeira vez eu passei bem perto, aí eu olhei lá longe do Palácio de Buckingham. E tipo, eu tava numa vibe de ficar andando por Viela, eu tava sozinho, eu falei, cara, não vou. E depois também, uma outra vez eu tava em Londres, foi a mesma coisa, eu ficava olhando no roteiro, eu sempre passava perto de Buckingham e não ia. Esse foi um que eu realmente acabei não indo. Mas eu me arrependo, eu queria também. Eu só dei tchauzinho da grade ali, eu não cogitei entrar também não, pelo tempo que eu tinha e tal. Eu falei, o quê? Não vou não, Buckingham também passou batido. Mas o Louvre, eu não entrei no Louvre, né? Parece não entrei. Vou te contar uma história então. Não, eu fiquei assim, mesma coisa. Pouco tempo e tal, não sei o quê, e eu fiquei tão encantada com o lado de fora, né, do Louvre, com a praça, com a sequência de jardins e tal, que eu não queria sair dali, sabe? Aí eu fiquei lá, peguei o café, fiquei sentada lá viajando e tal, na hora que eu fui ver já não dava mais tempo, aí o Louvre era aquela merda, aquela fila, assim, uma coisa
muito demorado, eu tenho pavor de fila. Falei, não vou não, cara, vou mentir, se precisar eu minto. Assim, só na estação de metrô mesmo, ali do Louvre e tal, que você vê a pirâmide invertida, parará, mas não entrei. Confessando que agora entrei. Se eu falei pra alguém que eu entrei, eu menti mesmo, só pra ninguém me encher o saco. Mas eu não entrei. Esse foi um. Porque eu fui no Louvre, né, com um conhecido, aí chegamos lá, entramos, aí essa pessoa virou pra mim e falou, então tá, daqui a 40 minutos, combinado? Tipo assim, 40 minutos aqui. Eu falei, cara, 40 minutos... Pois é, 40 minutos não deu nem pra... Deu 1 hora, eu não tinha saído da sessão do Egito, do Louvre. Aí a gente se comunicou por mensagem, né, Rafa? No final das contas, a gente ficou umas 2 horas lá dentro, né? Aí o Rafa foi pra um lado, eu fui pro outro. E aí, assim, chegou, deu 1h30, assim, falou, porra, eu ainda tô aqui na segunda parte do não sei onde, preciso ver a Mona Lisa. E eu saí correndo pra ver a Mona Lisa, assim. E aí, decepção total, né? Nossa, Mona Lisa, carão. Não é decepção, não é pelo quadro em si. É que assim, a Mona Lisa, ela é tão repleta de turista, cara. Tanta gente querendo tirar foto e assim... Aí tem uns recados lá, que você não pode tirar foto com flash. Na Mona Lisa tinha um monte de chinês, japonês tirando foto com flash. Puta que pariu, sabe? Aí você não consegue chegar perto, você não consegue tirar foto direito. Tira uma selfie, mas estava longe, assim. Aí eu fui ver lá de fora, fui ver outras obras. Eu vi o Delacroix. Aí tinha outras coisas tão legais quanto, assim. E aí foi legal pra caramba, assim. Aí tinha ninguém, né? Tinha ninguém, todo mundo focando na Mona Lisa. Mas, assim, o Louvre é um negócio que você tem que visitar. Se você gosta mesmo, assim, de história e tal, você tem que pegar 2 dias pra visitar só o Louvre e tal. Não, rapaz, o Museu de História Natural, que não é nem o Louvre. Museu de História Natural em inglês. A primeira vez que eu fui, já era de tarde, já era depois do almoço. Eu entrei, eu fiquei louco no museu. Fiquei louco, assim, louco. Logo que você chega e que você quebra a esquerda, tem a parte dos dinossauros. Mas já é sensacional, assim. Só a parte dos dinossauros, dá pra ficar lá o dia inteiro. Se não me engano, era outubro, e 4 horas da tarde já tava pitch black, tava tudo escuro, né? Anoitecia 4 horas da tarde. E as coisas fechavam também. O museu, por acaso, tava fechando mais cedo também, por conta desse horário deles, né? Tinha entrado 1 hora. 4 horas eu não tinha visto nada. Aí eu dormi, acordei cedo, assim, primeiro horário. Eu nem vi qual era o horário que ia abrir. Eu sei que eu acordei, fui pra porta do museu, não tava aberta ainda. Tinha um cara que tinha uma barraquinha na frente. Eu fiquei tomando um chocolate quente e comendo alguma coisa, um tostado assim, esperando abrir. Entrei, eu fiquei o dia inteiro no museu e não vi tudo que eu queria. Eu tive que voltar de novo pra Londres depois, uma outra vez, pra poder ir e ver partes que eu não tinha visto ainda, assim, sei lá, a parte dos insetos, entendeu? Pô, eles têm uma parte inteira de evolução humana, com os fósseis. Eles têm um cofre chamado The Vault, que tem todas as pedras preciosas que os ingleses adquiriram, né, um bom eufemismo, ao redor do mundo. E pedras, assim, você vê diamante de verdade, você vê bauxita, que é uma coisa que você aprende em geografia, você nunca viu ao vivo, o que é bauxita. Tem bauxita lá pra você ver e tal. Então, porra, imagina o Louvre. Eu fui passar o dia inteiro, o dia dentro do Louvre. É um negócio que, assim, se você vai só ter noção, talvez depois que você tenha visitado, vi uma múmia lá. Aí depois você vai pesquisar a múmia é foda, a múmia é a primeira múmia, que não sei quem pegou num sarcófago tal. Das piores coisas que tem também são esses roteiros de museu, porque você fica impelido a ver absolutamente tudo e a gente não dá conta de absorver essa informação também. Isso eu já desisti também. Eu fico com aquele negócio na mão só pra desencargo de consciência, né? Você pega aquele panfletinho e tal, que tem tudo e tal, mas eu vou passando, assim, com um desdém absurdo, até que eu paro naquele que me chama atenção, assim. Então você imagina a quantidade de coisas que eu não ignoro, a minha ignorância total. Mas, assim, é uma maneira também de eu dar conta daquilo que realmente vai me interessar, assim, né? O meu critério é aquilo que me chama mais atenção. Aí depois eu vou ver e tal, dou uma olhada, dar uma estudada um pouco antes, eu sei das principais obras e tal. Mas seguir aquele roteirinho também à risca, já mandei muito mal, porque eu também perdi muito tempo, e aí fica nessa coisa de ficar, o dia inteiro. Eu não consigo ficar o dia inteiro no museu, assim, porque chega uma hora que eu não absorvo mais aquela informação, sabe? Assim, eu preciso sair dali, preciso fazer outra coisa, vai andar de bicicleta, vai andar na rua, sei lá, né? vai sentar no café e tal, qualquer coisa, pra dar uma pausazinha e absorver aquilo. É a mesma coisa quando você vai numa biblioteca gigante, assim. Quando você começa a querer ver, vou dar uma olhada aqui, você dá uma olhada, fica 2 horas, você fica quase um zumbi, sai dali que você não consegue absorver informação nenhuma. Né? Minha dica é, vai em museu de arte moderna, que a arte moderna é uma merda mesmo, então, tipo assim, você fica tudo rápido. uma coisa ou outra vai te chamar a atenção genuína, né? Aí você vai ver e tal, mas em geral, uma arte moderna lá, essas coisas, né? A Tate Modern, né, em Londres, é gigantesca.
gigantesca, né? Assim, ela é gigantesca. A gente não tem ideia do tamanho que é, né? E ela tem um aplicativo fantástico do celular da Tate Modern. Você vai, ele funciona, é legal também, te dá uma orientada boa, né? Assim. É espetacular a livraria que tem lá. Aliás, livrarias de museus, né? Assim, as papelarias, as livrarias, lojinha de museu, a melhor coisa que tem. Você for no Museu Brasileiro, cara, você vai numa livraria no Museu Brasileiro, é um assalto. Eu dar 2 dicas de viagem que tem a ver com o museu. A primeira, não comprem livros, comprem aqui, porque não compensa, você fica carregando um monte de tijolo na bagagem e você pode depois comprar em casa, enfim, a Amazon tá aí pra não me deixar mentir. Uma segunda coisa que eu dou dica, assim, obviamente vocês não vão deixar de visitar museu, porque a gente tá falando aqui que às vezes museu não dá pra você ver tudo. Sempre as cidades que tem muito museu, as cidades muito turísticas, ela tem aquele pass de museus que você compra, sei lá, você paga $100 ou 100 euros, você pode visitar 30 museus durante 4 dias. Vale muito a pena, assim, vale muito a pena vocês comprarem esses passes de museu, porque às vezes também tem uns passes que você não pega fila, você pega uma outra fila independente, que você entra mais rápido. Então vale muito a pena pra você não ficar gastando picadinho e você economiza uma grana boa. Mas também tem que tomar cuidado pra você não ficar também se sentindo obrigada a ir em 40 museus por causa do PES, né? Isso acontece também. Comprei PES, agora eu tenho que ir. Museu em Londres é de graça, as igrejas é que você paga pra entrar. Mas museu é de graça. Mas Nova York não, Nova York você tem que pagar, né? Nova York esse PES rola, vale a pena, porque sai bem mais em conta. Em alguns museus, eles sugerem um preço, você não é obrigado a pagar não, mas eles sugerem um preço, X, mas você paga quanto você quiser pra entrar. Isso eu fiz uma vez só, no Museu de História Natural em Nova York, tem isso. Mas Londres, pra quem for, tá ferrado. Porque, cara, o Museu de Ciência é espetacular. O Tate é sensacional. O Museu de História Natural é o melhor. Meu pai falou que o único melhor que tem, que o da Inglaterra, é o de Berlim. Ele falou que o Museu de História Natural de Berlim é de... Você falou, se você gostou de Londres, você vai achar o de Berlim espetacular. Como o museu é de graça, né? Ou são baratos, né? Tem alguns que não são de graça, mas são muito baratos. E o acervo deles é Inglaterra. Eles conquistaram 80% do mundo em algum momento da história. Tem armadura, o museu lá, agora não lembro qual. Cara, tem as armaduras japonesas que o rei em inglês ganhou com o primeiro contato com o shogunato japonês, sabe? Tipo assim, não tem preço. Não tem preço você ver isso ao vivo, se você gosta de cultura oriental, de história, cara. Você vê a armadura. Todos os castelos que você vai também, né? Você acaba, às vezes, perdendo mais tempo dentro do acervo que eles têm, né? Do que andando na muralha, ou enfim, nos salões. Que a arquitetura de castelo, em geral, ainda mais esses castelos de Idade Média, é meio bobo, é legal você ver pela primeira vez, mas tipo, você não tem muito o que ficar olhando dentro do castelo, né? Salões muito grandes, você pega isso rápido. Mas o que é legal é a curadoria que eles fazem com objetos históricos lá dentro. Tem muita armadura, não lembro qual castelo deles, que tem aquele rei Henrique alguma coisa, que ele era barrigudo, e a armadura ela é barriguda também. Henrique VIII. É o Henrique VIII? E aí tem a armadura barrigudinha dele assim também montada lá. É muito engraçado isso. Mas é isso, museu na Inglaterra não tem jeito, você vai perder tempo no museu. Espero que você goste de museus. Museu é um pouco decepcionante porque você gasta muito tempo e você não vê quase, às vezes, 20%, dependendo do museu que você vai, né? Mas a gente tem também lugares, assim, que a gente foi e achava que era uma coisa mais ou menos e se surpreendeu muito, assim. Um lugar que me surpreendeu demais, assim, pelas obras, porque eu realmente não estava esperando, foram os palácios do Niemeyer, em Brasília. O Palácio do Itamaraty é qualquer coisa. Eu achei maravilhoso, assim, maravilhoso. E eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de Niemeyer, assim, nessa escala e tal. Você olha ele de fora, ele não é, assim... Ele é lindo e tal, mas não é o que chama mais atenção. Mas ele por dentro é espetacular, assim, espetacular. Eu achei maravilhoso. O terraço do Itamaraty, onde as festas, as recepções são todas nele, né? Então, a função dele é muito essa, de receber, né? Então, tem todo um tratamento específico, os bailes são lá e tal. A função dele é meio essa, assim, diplomática ali, né? É fantástico, é bonito demais, assim, me surpreendeu muito. Brasília, de uma forma geral, eu era muito reticente com relação a Brasília e fiquei bastante impressionada. Claro, sem defender aquilo como modelo de cidade para ninguém, mas felicíssimo de que exista um exemplo daquele pra gente ver o que é morar numa obra de arte. E tem também, assim, no outro sentido, que é aquelas coisas que você... De novo, é o checklist que tem que ir, que eu já não aguento mais. Também que é igreja, assim, né? Visitar a igreja, também já não aguento mais visitar a igreja, assim, sabe? Não vou mais em igreja. A última que eu fui foi lá em... não lembro o nome também. Uma bacanona lá de Londres também, uma daquelas principais. Não sei se é São
ou sei lá o quê. É bonito, lógico que é bonito, né? Mas sabe, é a mesma coisa, né? Assim, é mais ou menos a mesma coisa, não sei que seja uma coisa muito extraordinária. Por exemplo, a Catedral de Brasília, que vale a pena, porque é outro tipo de obra, né? Inovação também, né? Em termos de estrutura, os vitrais, é genial, assim, né? Estruturalmente falando. Igreja agora, eu só vou se for na do Tadao Ando. É, tipo isso, assim, né? Quero ver uma outra. Outro perfil. A Catedral de Saint-Chapelle sabia, né, da beleza e tal, mas ela é deslumbrante, né? Aonde fica Saint-Chapelle? Na França? Isso, Paris. Ela é fantástica. Ela é fantástica. A Saint-Chapelle é a pequenina perto da Notre-Dame, né? É a outra. Ela é menor, né? Mas é toda colorida pelos vitrais ali, né? E assim, de espaços públicos, né? Acho que um dos que mais me surpreenderam, assim, foi Piazza Navona. Piazza Navona é fantástico também, assim. E ela é, você não acredita o que é também, né? Você só consegue entender o que é lá, né? A dimensão dela, aquela quantidade de obra de arte muito, muito, muito bonita, né? Muito bonito, muito bem ocupada, sabe? Muito vivida, sabe? É muito legal. O que eu esperei muito foi a Ponte da Mulher em Porto Madeiro, do Calatrava. Eu achava que era uma ponte, pô, enorme e tal. Eu cheguei lá, primeiro que ela é pequena. O vão é muito pequeno, né, assim. Eu achei lá essas coisas, achei bonitinho o fato de ter meio amadeirado o chão assim, né? Fiquei prestando mais atenção de toda a iluminaçãozinha e tal, é um projeto elegante. Mas eu esperava mais, assim. O meu único Calatrava, né? O meu único Calatrava foi esse. Não tem um Calatravinha. Não, Calatravinha, não teve nada. Eu vou citar de novo a Casa da Cascata, porque assim, foi final da viagem. Eu já tinha visto um monte de casa do Wright. E aí eu falei, vamos lá, né? Deve ser mais uma delas e tal. Cara, aquilo foi muito chocante pra mim. Eu acho que foi uma mistura de emoções, assim, muito intensa. Tava atrasado, eu não sabia se eu ia conseguir ver. Que negócio todo da foto que eu contei, assim. Mais me embasbacou foi a implantação da casa, assim. É um negócio que é inexplicável. Saber que ela foi construída daquele jeito, naquele local, que não tem nada. Imagina que em 1930 não tinha nada também, bicho. É um negócio que, assim, me deixou chocado muito positivamente, assim. E é meio emocionante, assim, quando você entra no lugar, assim, eu meio que deu uma soluçada, sabe? Deu uma caça no olho, assim, sabe? E é difícil acontecer isso comigo. Eu chorei na La Pedreira, chorei de emoção. E eu, assim, mentalmente, eu pensando, seu Frank Lloyd Wright, seu filho da puta, seu desgraçado, sabe? Xingando, assim, filho da mãe, conseguiu fazer um negócio impressionante. Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei que é meu único Calatrava é esse. Claro que não, né? Tem o Museu do Amanhã aqui no Rio de Janeiro, que é o Calatrava. Museu do Amanhã. Né? Eu acho horrendo o Museu do Amanhã. Né? Horrendo. Não é feio, não. É horrendo. Mas, tudo bem, tá aí. O mar também é muito mais legal que esse museu. Até a proposta da cobertura e tal. Pô, muito mais legal que esse museu. Se você tá ouvindo esse cast e você quiser defender o Museu do Amanhã, por favor, escreva. Manda aí. Pode ver pro Guga. Uma obra, porque, cara, sinceramente, eu acho muito feio. Muito feio. Pô, eu esqueci de falar o meu nhé, né? Neustatz Gallery, do Mies, em Berlim. Que a gente chega lá, você não encontra nada, né? Uma cobertura que não tem nada em cima. A gente achou que lá embaixo tava rolando uma festa, mas na verdade era a entrada do museu e a gente não sabe. Tem o lance de viajar sozinho e viajar com família. Eu tive a oportunidade agora de viajar sozinho e foi uma experiência completamente diferente, assim, de eu viajar com alguém. Eu tive a sorte de sempre viajar com pessoas que são arquitetos e tal, mas eu imagino que quando você viaja com outras pessoas, e principalmente com a família, você tem que também dar espaço pra você ir com os filhos pra um lugar X, ou ir com o marido pra um lugar romântico. Com os filhos, todas as viagens são ruins, então vamos logo deixar claro, vou partir dessa. Com os filhos, não tem como ser, né? Ir no Louvre com meus filhos de 2 anos e meio, cara, não rola. Lili, como é que foi a experiência de viajar com filhos? Foi legal, foi bacana, foi ruim? É ótimo, é totalmente diferente. Muda o esquema, muda o destino, inclusive, né? Porque tem que fazer uma viagem compatível com a idade deles e que seja interessante para eles mesmo, né? Não dá para forçar uma barra, né? Mas eles se adaptam bem e agora nessa idade também está cada vez mais fácil, 11, 9 anos eles já vão em
tudo quanto é lugar, assim, né? Já tem mais interesse. E eu fico imaginando, Lili, que você deve ser meio guia turístico deles também, pra falar, ó, esse aqui foi tal tempo, tal lugar, foi fulano que fez. É na medida que eles vão perguntando também, entendeu? Eu vou deixando eles irem olhando também e tal, na medida que eles vão tendo curiosidade e tal. Eu vou comentando, não fico o tempo inteiro contando história também não, porque senão eu também não aproveito, né? Eu também quero sacar o lugar, né? Senão parece que eu já sei, né? Eu já sei e tô falando. Não sei, acabei de chegar, né? Você só li alguma coisa, né? Mas assim, a gente prioriza outros perfis de viagem até então. Agora que a gente vai começar a fazer viagens um pouco mais adultos, digamos assim, com eles também. É sempre muito praia, não sei o quê, esporte, entendeu? Palhaçada. E eu também gosto muito de viajar sozinha mesmo, sozinha. Estar sozinha, viver os lugares sozinhos, acho que é uma experiência fundamental também. Mesmo que você pegue um dia, você tá com a sua família, você tá viajando com a sua família, você pega um dia pra fazer um roteiro só seu, né? Alguns programas eu faço sozinha, deixo todo mundo e tal, falo, agora eu volto no final do dia mesmo, pra fazer as coisas que eu gosto também, né, assim. Eu gosto de ficar sozinha também, ter experiência em alguns lugares sozinha. Esse tipo de programa que a gente tá falando que você quer experienciar a cidade e tal, eu acho que não dá pra se fazer acompanhado, sabe? Até porque, mesmo que você encontre um amigo seu que também tem os mesmos interesses que você, mas as nuances são diferentes, né? Tipo, o quanto você aguenta caminhar versus o quanto a outra pessoa aguenta caminhar, né? Qual é a experiência que você tem pra ficar dentro do museu olhando ad infinito ou uma obra de arte ou um acervo histórico? É o tempo de cada um, né? Pois é, o tempo de cada um. Então, pra você ter realmente esse tipo de experiência, né? De você conseguir viajar, você tem que fazer sozinho, não tem jeito, assim, nem que seja uma hora, um momento, você tem que ir na sua isso. Minha primeira caminhada lá em Londres, nos primeiros dias eu achei que eu fosse andar muito de metrô, que eu tinha medo de me perder na cidade. Um medo bobo, até porque minha localização geoespacial natural é muito boa, mas eu tava com medo de me perder na cidade. E eu fiquei andando de metrô nos primeiros 2-3 dias, assim. Depois que eu vi que, andar de ônibus em Londres é ridículo de fácil, é até mais barato. E andar a pé também vale muito a pena, né? Dá pra você andar praticamente a Londres que interessa, dá pra você andar ela inteira. E aí, eu andei metade da viagem toda em pé, quando fui nas outras vezes, fui quase tudo a pé também. O caminho, cara, vai te revelando cada coisa, assim, você vai pra fazer uma coisa e você encontra uma loja de cookie, e aí você, tira uma foto do piso, né, do detalhe do vidro. Você vê, uma coisa que eu achei em Londres, muito por acaso também, eu descobri que tem um lugar em Londres, dentro de uma galeria, tem um circuito de skate, com half-pipe, e é uma coisa interna, assim, não é um half-pipe externo de skate, é interna. Você entra na galeria, e aí tem loja disso, fliperama, blá, 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 você vai entrando, e aí em determinado momento, tem um pátio gigante, com half-pipe, com cano, e a galera andando de skate, um espaço super inusitado, assim. Achei por acaso, né? Porque tava entrando nos buracos, nas vielas, pra descobrir uma coisa legal. E é evidente também que isso tem muito a ver com o perfil de segurança da cidade que você tá, né? Vai fazer isso aqui no Rio de Janeiro, ficar passeando e se metendo em qualquer buraco. Não dá pra você fazer isso, né? Dá pra você fazer em Londres. Dá pra você fazer... Acho que Nova York também não é tão seguro fazer isso não, né? Ficar entrando em qualquer buraco assim, sem... Eu acho que ali pelo meio da ilha de Manhattan dá, mas saindo um pouco ali pro Brooklyn, pra cima da ilha, talvez não. Mas eu não conheço tão bem assim pra te falar com certeza, entendeu? Então, pra fazer um cast sobre viagem, acho que a gente teria que fazer uns 6 casts só pra falar de a viagem de cada um, dos causos, das histórias. Talvez a gente volte nesse assunto mais vezes, mas acho que a gente tem que diluir isso em alguns outros casts, né? A gente pode reeditar aqui esse cast pra falar de cidades específicas, né? Que a gente já visitou, mas fica aí a primeira levantada de bola pra falar sobre viagens. Eu acho que pode dar um cast também que vocês podem gostar. Esse cast foi uma viagem, né? A minha dica é um livro, eu até dei de Natal para mais de uma pessoa, queridas, né? Porque eu achei realmente fantástico. Quis comprar para mim, já não tinha, tá acabado, tá esgotado, não tinha. O chama Prisioneiros da Geografia. É do Tim Marshall, ele é um jornalista de geopolítica. São 10 mapas que explicam tudo que você precisa saber sobre política global. E ele justifica um pouco assim as potências globais e tal, através das suas características geográficas mesmo, né? Assim, usando a influência mesmo do território no desenvolvimento e na atual situação política de determinadas nações. Então, fala da Rússia, fala da China, fala dos Estados Unidos, fala da África, né? Fala da América Latina, fala do Ártico,
lúdico, inclusive, né? Então parece que isso é muito interessante. Eu não li ele ainda, né? Mas eu quero ganhar, inclusive, né? Tô tentando comprar, quero ganhar e tal. Mas eu fiquei bem interessada, assim. Acho que é legal pra gente também que estuda território e tal. É isso. A minha dica vai ser... Eu tenho encontrado, assim, muita gente, inclusive fez arquitetura, que ou desenhava e parou de desenhar, ou gente que diz que não desenha o suficiente e tal. E uma vez eu recomendei o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Eu não sei, provavelmente vocês já devem ter visto esse livro, provavelmente vocês não devem ter aberto esse livro também. Esse livro, ele tem um problema grave. Eu não posso culpar a pessoa que fez. A progressão do livro não é muito boa. Então, eu acho que eu tive sucesso com as pessoas que eu indiquei esse livro, porque eu também indiquei quais exercícios elas estavam fazendo. Por exemplo, se você é uma pessoa que já desenha, aquele exercício da mão, da linha da mão, é totalice você fazer aquilo. Você não precisa fazer aquilo. Fechar o olho e ficar desenhando as linhas da mão. Aquilo é uma bobagem. Então pode ser um pouco chato. Mas enfim, assim, eu já testei esse livro com muita gente que dizia que não sabia desenhar e tal. E tipo, as pessoas já até ficaram impressionadas com o que elas podiam fazer. E alguns até começaram a desenhar depois disso. Então eu queria que vocês dessem uma chance pro Desenhando com o Lado Direito, porque tem muita nuance no livro que a ficha só encaixa depois que você já tá um pouco mais virtuoso, sabe? Sim, se você toca algum instrumento, você vai saber o que eu tô falando. No começo as coisas parecem que não fazem muito sentido. Você começa a tocar, e um belo dia você fala, Pra mim, me deu uma outra perspectiva do que é o desenho de observação, assim. Isso foi legal. Tem uma coisa que o autor fala logo no começo, que fala que a boa parte do nosso problema não tá no desenhar, tá no olhar. Entre você olhar, passar pelo filtro do seu olho e cair na sua mão, isso passa pelo seu cérebro. E o que acontece em geral é que as pessoas rompem, bloqueiam, né? Tem um ruído nisso, porque elas substituem o que elas veem por um signo. E aquele exercício que ela fala logo no começo da cadeira, que ela pede pra você desenhar uma cadeira, e o que a gente, todo mundo faz? A gente não, né? Tipo, que não desenha. Desenha a cadeira sem perspectiva. Porque você coloca um signo da cadeira, você não coloca a cadeira que você tá pedindo pra pessoa desenhar. Quando você pede pra ela desenhar a cadeira e ela desenha e você explica isso logo depois, você não observou a cadeira. Tem isso. Ela consegue encaixar isso muito fácil. Ela fala, caraca, é verdade, tipo, eu não tô olhando direito, eu não tô olhando, meu problema não é com a mão, meu problema é com o olho, né? Então, ele tem essa parte legal, assim, e eu acho que vale a pena, e se vocês puderem, hoje em dia deve ter grupo de Facebook, vídeo no YouTube, enfim, é uma jornada que pra quem tá querendo desenhar, vale bastante a pena. Falando de viagem, um guia que foi muito útil na minha primeira viagem de mochilão, que é o guia da Lonely Planet, que é Europe on a Shoestring. Grandes viagens com baixo orçamento. Bem interessante, a dica de hostels, bacana, meios de transporte baratos. Ele foi muito útil mesmo, assim. E eu acho que ele continua sendo, né? Porque, de certa forma, você ter uma editora que faz essa curadoria é muito bom, assim. A internet tem tudo hoje, né? Mas com uma editora fazendo essa curadoria atualizada é muito bom. E é legal, você pode levar o livro na viagem e tal. Isso é legal. Bom, a minha dica vai ser um blog que na última viagem que eu fiz, como eu quis fazer um roteiro extremamente arquitetônico, eu fui buscando na internet, aí procurei até no ArcDaily, tem uns guias que são menores e tal, mas um guia que eu vi que é muito completo é um guia de um blog que eu vi da Virginia Duran. Ela faz alguns guias de arquiteturas para algumas cidades. Tem de Londres, tem de Boston, Chicago, tem de Salamanca, bicho, tem de Bucareste. São gratuitos. Ela botou todos assim no mapa do Google, então você pode baixar o mapa e tem tudo lá. Cara, assim, o guia é excelente, assim, conta um pouquinho da história de cada um, assim, ela tem um trabalho hercúleo, assim, pra fazer esses guias. O último post dela aqui foi em 2017, mas, cara, os roteiros que ela faz, assim, são muito completos, são muito bons. Recomendo vocês darem uma passadinha lá sempre que forem viajar pra saber se tem da cidade que você vai. Então, duranvirginia.wordpress.com, vou deixar aí o link na descrição do nosso cast, e dá uma pesquisada lá pra você antes de sair do Brasil, se quiserem dar uma olhadinha lá pra ver se tem alguma coisa interessante, passem lá e não deixem de dar uma olhada. Então, galera, aproveitem aí que vocês estão de férias, ouvindo essas histórias nossas aqui, espero que tenha inspirado vocês. Boas férias, espero que vocês aproveitem também o cast. A gente não tirou férias dessa vez, a gente vai só tirar em julho, ou não sei, não sabemos. E queria agradecer ao Guga, e Guga, valeu pela presença mais uma vez, é nóis. Valeu, sempre um prazer. E Lili, Rafa, valeu também. Valeu. Valeu, bom demais. E galera, a gente se encontra aqui a 15 dias com mais um cast pra vocês e até mais.